Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, vocês estão no canal Oráculos de Deus, meu nome é Carlos. Nós vamos começar mais um estudo, tá? Esse estudo também vai ser dividido em 3 partes, né? Esses primeiros estudos serão porque o assunto é bem extenso, eu estou colocando eles como uma introdução, depois a gente vai dissecar partes menores, né? E vai ficar mais fácil, mas agora é importante a gente ter essa visão geral. É importante nesse estudo a gente pretende fazer com que vocês entendam quem é o príncipe de Ros e aonde que fica esse lugar Ros, tá? Então, se vocês entenderem isso, cumpriu o objetivo. É uma profecia que se encontra em Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, ele dedica 2 capítulos, né? Porque Deus falou muita coisa para ele. Então, depois, mais tarde, dividir em 2 capítulos, que seria o 38 e o 39. Esses 2 capítulos vão falar desse assunto. É um assunto extremamente importante para a compreensão do que vai acontecer no final, certo? Se a gente não compreende isso, a gente perde um pedaço, né? E depois não consegue fazer as ligações com as outras partes, né? Que a gente vai ver que existem outras partes que falam do mesmo assunto, só não dá o mesmo nome, por isso não são reconhecidas, tá? Então, o objetivo seria esse. Eu vou ter que botar alguns conceitos, né? Eu vou pensar alguns conceitos, tá? Não vou ler o texto direto com você já, porque daí vai ficar muito difícil para vocês entenderem. Então, eu vou botar alguns conceitos importantes para a compreensão desse assunto nessa primeira parte do vídeo. Na segunda, a gente daí vai entrar mais fundo em alguns detalhes mais importantes, né? Vou mostrar para vocês no mapa, né, até o mapa genético do mundo. Enfim, vamos enriquecer o assunto para que vocês compreendam tudo, né? Vamos para o tradutor do Google fazer algumas traduções para vocês verem de onde que é a palavra, por que é de um jeito ou do outro, enfim. Depois, na terceira parte, nós vamos para o texto bíblico. Na verdade, eu vou usar texto bíblico nos 3, mas agora, na terceira parte, nós vamos ler junto o texto bíblico, comentando e entendendo aquilo tudo que a gente aprendeu no primeiro e na segunda parte, tá? Então, vamos lá. Olhem comigo lá. O primeiro aspecto que eu queria que vocês compreendessem, tá? É que o acontecimento que está narrado em Ezequiel 38 e 39 ele é escatológico. Significa, ele vai acontecer no fim, certo? No tempo do fim. Então, muita gente confunde isso. Eu quero esclarecer esse assunto. Ezequiel 38, verso 8 e o 16 vão falar no fim dos anos, no 8, e nos últimos dias, no 16, tá? Porque vocês lembram que a gente estudou que tem 7 textos bíblicos que fazem a régua de Deus, né? Em 3 anos e meio,
42 meses e 1.260 dias. Tá? Se é anos, tem que ser 3 anos e meio. Se é dias, 1.260, meses, 42. Ele fez uma chave de forma que você tem como falar essas coisas preso a essa chave. Não pode falar dias no lugar do anos, não, certo? Então, porque aqui seria 3 anos e meio, 1.260 dias, dá tudo inteiro, e 42 meses de 30 dias. Então, o ano tem 360 dias, os dias, o mês tem 30 dias, e aí essa conta tanto faz falar 3 anos e meio, 1.260 dias ou 42 meses, é o mesmo período, tá? É uma chave, tá? Aqui vocês têm duas menções. Você tem, ó, no fim dos anos, né? No fim dos anos, os anos da Terra, mas também nos 3 anos e meio finais, né? No fim desses anos, no fim dos 3 anos e meio, vai acontecer isso, né? Então veja a volta de Cristo, né? Nos últimos dias, né? Os últimos dias que são esses 1.260 dias, né? Corridos, que dá 3 anos e meio. Então, nós estamos, nesse período que esse assunto vai ocorrer dentro desse período. É importante entender, mas eu vou ter que botar alguns textos aqui para vocês entenderem melhor. Porque se fala muito disso, né? Eu tenho que deixar bem claro. Então, veja, Ezequiel 38:8 diz assim, ó, depois de muitos dias, depois eu vou comentar esses muitos dias, você será convocado. No fim dos anos, está falando direto para o Gog, né? Que é o príncipe de Ros. Então, no fim dos anos, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, e por muito tempo estavam desolados. E esse povo foi tirado do meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Veja, esse povo é Israel, né, que foi tirado de muitos povos, eles vieram de muitos povos. Depois eu vou comentar também isso aí. Verso 16. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Né? Subirá, não importa se você vem do sul, do norte, porque Deus colocou Israel no centro e botou as nações em volta. Eu não botei esse texto aqui, mas um dia a gente vai estudar ele. Não é um assunto, mas é para entender, é o centro, para Deus é o centro. Então você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Cobrir a terra. Gravem isso. Vai cobrir a terra. Se olha assim, parece que tapou a terra. De tanta gente, tá? Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, a terra de Deus, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, Gog, diante das nações. Aí a coisa vai complicar, porque aí ele vai enfrentar o exército de Cristo, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Então, tá, aqui então fala no fim dos anos e nos últimos dias. Existe um conceito de que o fim os últimos dias foram inaugurados com Cristo. Não é bem assim. Tem um sentido que dá para entender assim, né? Mas não é assim. Ah, começou lá então, tudo que fala nos últimos dias começou em Cristo. Não. Isso aqui não aconteceu no tempo de Cristo. Não faz sentido, tá? Não aconteceu no tempo de Cristo, a invasão do norte, não aconteceu nada. Então, veja, o que a gente tem que entender, eu botei aqui outro texto para entender esse conceito. Geralmente, né, se lê Atos 2, 17 a 20, dizendo, bom, isso aqui está mostrando que nos últimos dias se cumprir com Cristo, lá no tempo de Cristo. Não está falando isso, vamos dar uma olhada. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito, naqueles dias profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes, o quê? 2000 anos antes? Não, é só para a gente entender. Veja, isso aqui se refere aos últimos dias, porque está em Joel isso aqui. E está falando dos últimos dias que precede, né, o terrível, grande e terrível dia do Senhor, e ainda o derramamento de Espírito Santo vai ser depois do grande dia. Lá em Joel. Porque lá está falando do fim. Agora, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma prévia,
né? Porque foi só sobre aquelas pessoas que estavam reunidos no cenáculo com os discípulos, em oração, mãe de Jesus, irmão de Jesus, aquele pessoal lá, alguns falam que é 120, né? Não importa, 70, 120, não importa. Eles receberam, é um grupo de pessoas que recebeu o Espírito Santo. Eles desceram e pregaram. Pedro fez o sermão e eles falaram em as línguas que receberam e muita gente ouviu ali, se converteu 3.000 pessoas. Tá? Esse foi um fenômeno maravilhoso que Deus fez para inaugurar a igreja judaica. Não tinha nenhum gentil ali, só judeu. Quando abriu para a igreja, abriu na casa de Cornélio, que algumas pessoas ali, foi só aquilo ali, né? Que já tinha dado digamos, o derramamento do Espírito para a igreja que era judia só na época. Então temos que entender assim, aquilo era uma prévia, né? Era uma amostra, era uma coisa simbólica, né? Do que acontecerá depois, porque está falando do futuro, né? Vamos entender isso aí porque a pessoa pode questionar mesmo assim, né? Mesmo sendo claro, alguém pode questionar. Então vamos ver Joel. Ó, Joel 2, 1 e 2. Aqui está onde tirou o texto, tá? O escritor de Atos, que é Lucas, né, foi convertido provavelmente por Paulo, ele tirou isso aqui de Joel. Então, em Joel, é interessante entender que ele está falando o capítulo inteiro do grande dia do Senhor, que ocorre lá no final da grande tribulação. Mais para o final, quando Cristo vem com o exército dele, ali começa o dia do Senhor. Né? Esse é o aspecto. Ele está falando disso lá, tá? Está falando daquilo. O capítulo todo, dá para vocês ler com calma depois, Joel 2. Né? Então, o que acontece lá? Ó? Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. Está falando lá para eles. E tocar em Sião, em Jerusalém. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens, densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Como a luz do amanhecer sobre o monte, quando clareia o sol, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois deles, nos anos seguintes, de geração em geração. Então ele está falando de uma invasão maciça, cobre a terra. Por isso que depois, se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão ver que ele vai falar como se fosse um ataque de gafanhotos, entende? Aqueles gafanhotos grandes, quando atacam, você olha, parece que eles fecharam as plantas todas, taparam, você não vê a planta e não vê o chão, eles tapam tudo. Por quê? Porque a quantidade é muito, 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 muito mesmo. Tá? Então, lá em Apocalipse, vocês vão ver que quando secar o rio Eufrates e vierem os reis do Oriente, eles falam num exército de 200 milhões. Só para vocês entenderem o que é 200 milhões. Nunca houve um exército de 200 milhões. Né? É possível fazer, lógico. A China tem mais de 1 bilhão de população, né? Muito mais. Então, dá para fazer um exército de 200 milhões, mas se juntar vários países, sem problema. Mas nunca houve. Então é nesse sentido, cobre a terra como se fosse uma invasão de gafanhotos, não tem o que fazer, é muito. Eu acho que não teria nem munição para dar um tiro em cada um, né? É muita coisa, certo? Então vejam lá, vamos para o próximo aqui. Ó, Joel 2, agora eu peguei só alguns pedacinhos do capítulo, eu peguei os primeiros 2 versos, agora eu peguei o 20 ali, ó. Mas o invasor que vem do norte, que é justamente o assunto dessa profecia de hoje, é o invasor do norte. Ele vem do extremo norte, é um invasor, é Gog, certo? Que vai acontecer na grande tribulação, certo? E vai se enfrentar com Cristo, que vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Só isso. Tá? Então veja, o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês. Está falando para Israel. E o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Vamos ficar os corpos atirados lá e mortos, né? Porque agiu contra Deus, né? Ou contra o povo de Deus e contra a terra de Deus. Aí complicou tudo. Chegou um dia que esgota a paciência de Deus. Então, veja, o verso 28, 29, 30 e 31, agora é justamente o que ele pegou e colocou lá na Bíblia, em Atos, tá? Ele pegou de Joel isso aqui. Então vamos ler de novo. E acontecerá depois disso,
Lá está escrito em Atos, e acontecerá nos últimos dias, aqui está escrito diferente. E acontecerá depois disso, percebe? Que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. A palavra carne ali significa corpo, ou talvez uma pessoa, né? Ele botou humanidade, fica meio estranho assim, porque ele está falando para Israel. Depois ele continua, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, está falando para Israel, tá? Então ele vai deixar que sobrevivam os que ele vai salvar, os que são fiéis, e os outros morrerão, por isso que vai derramar sobre todos. Porque só sobrou os fiéis, só isso. Então veja, e é considerado depois disso, porque o Joel está escrevendo, ele escreveu até do 1 ao 27 falando da invasão, do grande dia do Senhor, e depois da libertação que Deus daria destruindo o invasor. Aí quando chega no 28 ele fala, depois disso, que ele acabou de 27 versos, ele descreveu tudo. Tá? Por isso que ele fala depois disso. O escritor lá, Lucas, por exemplo, quando coloca, o pessoal não lê os 27 versos. O pessoal vai entrar direto aqui. Ele fala, bom, o que eu vou botar aqui então? E acontecerá nos últimos dias, porque o acontecimento dos 27 versos, ele fala dos últimos dias. Então ele botou, e acontecerá nos últimos dias, né, que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, para que contextualize, porque no final lá, o sol transformará em trevas, o 31, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando do dia do Senhor ainda. Ele acaba de falar em Joel, no último verso, fala de novo no dia do Senhor. O dia do Senhor direto em cima e embaixo, todo, tá? Então é isso. E veja que ele derrama o seu espírito depois que ele destrói o invasor. Não é antes. Tá? Isso é importante entender. É depois que ele destrói. Assim como Cristo derramou o espírito depois que ele morreu, né? Depois que ressuscitou e depois foi ao céu. Tá? Assim que funciona. Então vamos entender um pouco mais. Porque quando a gente lê isso aí, a gente tem que entender no contexto, né, da história. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você pega Lucas 12, 49 e 50. Então você vai lá, Jesus falando, tá? Em Lucas 12, 49 e 50. Jesus está dizendo, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Então Jesus faz um desabafo, e ele está dizendo o quê? Ele veio lançar fogo. Né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Veja, ele não lançou esse fogo. Então, saiu alguma coisa errada? Não saiu nada de errado. Deu tudo certo. Porque o que acontece? Ele veio da onde? Eu vim. Tem que entender o que é isso. Ele veio da onde? Ele não veio do céu. Ele nasceu. Ele nasceu de Maria. Tá certo? Então temos que entender assim, foi feita uma obra pelo Espírito Santo ali, uma obra maravilhosa, que fez com que surgisse um ser que fosse 100% homem e 100% divino. Então, antes não existia Jesus. Jesus Cristo não existia antes, mas existia como segunda pessoa da Trindade. A Bíblia chama lá, por exemplo, em Daniel, ele chama ele de Miguel, o grande príncipe. Então veja, Miguel lá é citado porque ali está falando de Israel passando por aquela tribulação, que é o ataque, esse mesmo ataque, no capítulo 11, quando ele desemboca ali no 12, é tudo a mesma visão, né? O 10, o 11 e o 12. Quando ele desemboca ali, ele fala, então nesse momento ali, para não acabar com Israel de vez, se levantará Miguel, o grande príncipe. Por que não falou se levantará Cristo? Porque Israel nem reconhece ele como Cristo. Lógico que existe 1 milhão hoje de judeus que aceitam a Jesus, né, no mundo. 1 milhão. Em Israel é menos, uns 30 mil. Tá? Mas é 1 milhão no mundo que aceitaram a Jesus, mas são judeus. Mas Israel como um todo não aceita. Então eles estão como Paulo antes perseguindo a igreja. Então eles vão ter que encontrar com Cristo no caminho de Damasco, né? Eles vão encontrar e vão entender tudo. Ali entendeu tudo. Muda tudo ali. Tá certo? Então quando ele se revelar. Agora, o que fala lá? Lá aparece Miguel, porque é o defensor de Israel, que não aceitou Jesus ainda. É só isso. Tá? Então, aqui, por exemplo, o que ele está falando? Eu vim a esse mundo. Eu nasci, né? Me desenvolvi, tenho meu ministério, estou fazendo e vou ser morto.
Então ele falou várias vezes que iria ser morto, né? As pessoas não entendiam. Ele foi morto, então ele venceu na cruz o pecado, venceu Satanás, né? Adquiriu o direito de julgar e adquiriu o direito de fazer o juízo. Ninguém vai poder falar nada, mas nada, né? Porque se Deus fizesse isso, alguém ia dizer, ah, pô, mas agora destrói. Não, não, eles mataram Cristo, né? Tudo aconteceu, então ninguém vai poder falar nada. Ele foi fiel até a morte, certo? Então ele adquiriu o direito de julgar. Lembra que no céu ninguém podia abrir aquele livro no julgamento? Ninguém podia. Não, o leão da tribo de Judá venceu e pode abrir o livro. Só isso. Então ele veio, nasceu, morreu, vai ter que fazer isso, que o batismo que ele fala ali, é o batismo que ele já, quando ele falou lá com o João, por exemplo, e o Tiago, os dois irmãos, queriam um sentar à direita e outro sentar à esquerda, quando ele viesse no reino dele, né? Aí ele falou, vocês estão dispostos a passar pelo batismo que eu vou passar, que seria a morte, né? Estamos, mesmo assim, não compete a mim dizer. Mas enfim, ele usou esse símbolo lá também. O batismo aí seria a morte na cruz. Tá? Então ele veio, nasceu, tem que morrer, e depois ele vem para julgar e vai descer fogo. Tem que compreender todo o ministério de Cristo, as duas fases, senão a gente lê assim, ah, mas não botou fogo ainda. Você entende? A gente vai fazer isso, a mesma coisa com o Espírito Santo, senão você não consegue compreender o que ele está falando lá. O assunto ali é para o fim. Mas foi tirado um pedaço, colocado aqui para dizer, aqui é uma prévia. Né? Ó, derramou o Espírito Santo aqui também, né? Mas não se cumpriu tudo ali, porque ele foi só em poucas pessoas. Lá ele vai cumprir em todo o povo de Israel. Né? Todos. Novo, velho, adulto, todo mundo. Tá? Então, acho que, mais ou menos, só para. Eu sei que isso é complicado, porque isso é um estudo, eu meti aqui no meio só para poder fazer entender. Agora vamos continuar o estudo, né? Que não é só esse o assunto, né? Daniel 12, 13, ele dá uma ideia disso. Vejam que interessante. Daniel fala assim, ele está conversando com Gabriel, e Gabriel fala para ele, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Veja, qual é a sua herança? A ressurreição e a salvação, né? E se levantará, ele será ressuscitado. Então isso é na volta de Cristo. E está lá no fim dos dias, nos últimos dias, no fim dos dias, no fim dos anos, tudo na mesma coisa. Não faz diferença. Né? A palavra pode ser traduzida como fim, último, dias, né? Tanto faz. Então essa expressão é usada pelo anjo Gabriel para dizer que o Daniel vai ressuscitar no final lá. Não está dizendo que fim dos dias. Não, isso aí é quando começou com Cristo. Não. Lá, aquele texto lá, eu já expliquei para vocês, né? O texto está falando do fim, mas é levado lá porque ele tem uma aplicação parcial lá, uma prévia, né? Também se aplica um pouco lá nesse sentido de que lá recebeu o Espírito Santo, mas era só uma amostra, tá? Do que vai acontecer no final de toda a nação de Israel receber. É esse o problema, tá? Então, uma outra coisa aqui, o Atos 17, 26, que eu botei num quadro ali, é assim, Deus de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Está tudo estabelecido, até onde eles vão habitar. Tudo foi estabelecido por Deus, mesmo antes do dilúvio, tudo. Esse é um outro assunto, tá? Mas só para a gente entender o contexto ali. Agora Ezequiel 38, 16. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem, para cobrir a terra. Lembra do cobrir a terra, que é como encher de gafanhoto que cobre a terra? Tá? No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, a terra de Deus. A terra não é de Israel, a terra é de Deus. Tudo é de Deus, o universo inteiro, mas Deus escolheu aquela terra para botar o templo dele, habitar ali, botar o seu povo ali. É diferente. É tudo dele, claro, mas ali ele escolheu para esse objetivo. E invadiram. Então aí complicou. Eu trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Tá? Então ele está falando diretamente para o Gog. Eu vou trazer no fim dos dias, lá, pouco antes da chegada dele, né, para a minha terra. É isso que ele está dizendo. Que a terra ele estabeleceu
Para todo mundo, mas ele deu especial. Aqui vai ser a minha terra, onde eu vou botar os meus pés no templo, vai ser sagrado, aí é complicado, né? E tem que ser, na cabeça deles lá, tem que ser aquela terra que eles querem. Eles querem tirar Israel porque tem aquele pedacinho de 1% lá. Então, vejam, depois de muitos dias, aquele que a gente leu lá no começo, né? Depois de muitos dias, o que seria esses muitos dias? Que eles ficaram fora da terra. Eles foram espalhados. Lembra quando eles foram para Babilônia? Eles foram para Babilônia e voltaram depois de 70 anos. Aproximadamente, porque tem um monte de cálculo, né? Mas voltaram depois de 70 anos. Simplesmente foram para lá e voltaram. Tem o registro de todo mundo que voltou. Quantas pessoas, tal, as famílias, tudo certinho, tá? Só isso aconteceu. Quando eles saíram depois do ano 70, eles espalharam para o mundo inteiro. É esse o problema. Espalharam para o mundo inteiro. Teve a revolta de Bar Kokhba lá, que saiu alguns milhares de pessoas que morreram também, mas tudo bem. A grande massa saiu no ano 70. Foram expulsos, né? Os que se salvaram saíram do jeito que deu. Foram levados como escravos também para tudo não ter lugar. Tá? Então, quando você vê hoje, eles voltaram em 1948, não é que voltaram antes. Logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, já tinha alguns assentamentos lá, aí começou muita gente a voltar nos anos seguintes, 45, 46, 47, né? E 48 eles conseguiram, já tinham votado na ONU a partilha da terra e tal, e eles conseguiram proclamar a independência em 14 de maio de 1948. Então eles voltaram para a terra. Agora é um Estado de Israel novamente na sua terra. Interessante, porque isso é cumprimento de profecia. Eles têm que voltar para lá. Por que eles têm que voltar para lá? Porque senão eles não vão poder ser expulsos. Não vão poder ser invadidos. Eles vão invadir, teria que invadir o mundo inteiro para achar tudo ter judeu espalhado por ele. Não, não, não. Eles foram para a terra deles, agora eles vão invadir a terra deles e destruí-los também. Faz parte de todo o contexto escatológico, tudo que está nas profecias. Certo? Eles retornaram à Palestina porque tinham que retornar. Tem várias profecias. Isso é infinito, muitos estudos para a gente discutir, mas esse aqui eu estou dando uma pincelada geral para a gente entender. Então, o que foi esses muitos dias? Foi de 70 a 1948. Do ano 70 a 1948, pessoal. Sabe o que é isso? É quase 2.000 anos. Né? Ou seja, 1878, quase 1.900 anos, né? Se a gente considerar que a Terra tem uns 6.000 anos de vida no planeta, é quase um terço, é muito tempo que eles ficaram sem a Terra, mas agora voltaram, estão lá. Tá? Isso é cumprimento de profecia. Temos que entender assim, a invasão do príncipe de Ros, a invasão deles, vai acontecer quando? Depois do cativeiro. Então houve um cativeiro de 70 a 1948. Depois que eles estão na terra deles, aí vai acontecer. Esse é o texto que eu vou ler para vocês agora. Ezequiel 38:8. Olha lá. Depois de muitos dias, os 1.200, os 1.800 e pouco lá, né? De 70 a 1948, depois de muitos dias, você será chamado às armas. Em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações dos montes de Israel, os quais por muito tempo, né, quase 1.900 anos, estiveram arrasados. Engraçado que estavam arrasados mesmo. Né? E quando Israel voltou para lá, aquilo parece que nasceu. Ficou verde, coisas maravilhosas, né? Não tinha, era só um deserto. Foram trazidos das nações e agora todos eles vivem em segurança. Tá? Então essa é a linguagem que ele está usando, que está descrevendo exatamente o que aconteceu na história. Né? Agora vejam, existe só essa profecia falando disso? Não, eu acabei de mostrar para vocês em Joel, porque entrou outro assunto, eu acabei botando aquele assunto. Então lá em Joel está falando da invasão também. Fala da invasão e da batalha, o grande dia do Senhor, que ele vai livrar e depois derrama o Espírito. Então lá Joel está falando a mesma coisa, só que não está botando o nome, Gog, Ros, príncipe de Ros. Aí vai ter um nome. Aqui depois a gente vai estudar os nomes para localizar e entender onde é, tá? Então eu chamaria de profecias anônimas. São profecias que descrevem os fatos sem dar nome. E isso pode dificultar um pouquinho, às vezes, você fazer o casamento entre elas, né? Tem pessoas que escolhem uma ou outra, e aí é só aquela, né? Não dá, elas todas têm que se casarem, né? Não tem nada colocado à toa assim na Bíblia.
tá? As profecias anônimas. Então, veja, Ezequiel 38, 17 e Ezequiel 39, 8. Vamos ler. Assim diz o Senhor Deus, por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com você, com que você viesse e atacasse o meu povo? Então, veja, ele está falando que ele falou muitas vezes pelos profetas, profetizaram durante anos que ele viria. Então falaram dele. Os profetas e continuaram falando, e tem até no Apocalipse. O Apocalipse 19, por exemplo, é um pedacinho do trecho aqui, certo? Então, veja, ele falou isso aí outras vezes, só que a gente tem que reconhecer daí no contexto. Não pode compartimentalizar os contextos separados, não são tudo coisas separadas. Aí não vai acontecer nunca, né? Esse é o problema. Ezequiel 39, 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Esse é o dia de que tenho falado. Tá? Então ele falou muitas vezes isso. Tá? Quem seria o Gog? Gog seria o líder que invadirá. Ele também é príncipe de Ros. Nós vamos entender quem é Ros. Mas vamos já definir. Gog é o príncipe que invadirá Israel. Então Gog é a besta que invadirá. A besta vai invadir e vai tentar destruir completamente e tomar e profanar o templo e fazer tudo o que tem que fazer, certo? Então essa é a besta, o anticristo, a besta, tem vários nomes, depois eu vou botar no final. Então esse é Gog. E ele vai ser príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Nós vamos ver que lugares são esses para entender quem vai, né? E aí tudo vai fechar, né? Então Apocalipse chama a primeira batalha que eles vão ter, né? Antes da volta de Cristo, imediatamente antes da volta de Cristo, chama de Armagedon. E depois de 1000 anos vai ter outra batalha que é tipificada por essa. É novamente arregimentado um monte de gente para vir contra o povo de Israel. Entende? Então vai ser uma repetição do mesmo evento. Certo? Então essa batalha eles chamam de batalha de Gog e Magog. Mas a batalha de Gog e Magog literal é agora. Depois vai ser a simbólica, porque ela é um repeteco dessa. Então, essa serviu como tipo, né? Para simbolizar a outra. Tá certo? É isso que acontece. Então, uma outra coisa. Eu vou pegar aqui, esse trecho, eu relutei se botava ou não e tal, mas só para vocês verem o casamento dos textos de Ezequiel, né? E de Apocalipse. É importante isso, né? Vamos dar uma lida. Mesmo que seja um pouquinho chato, tem que ler, mas a gente vai ver a linguagem falando do mesmo ataque, mesma guerra, mesma confronto entre Cristo e Satanás, né? Entre Cristo e os exércitos de Gog, entre o exército de Cristo, o exército celestial, e o exército dos inimigos de Deus, entende? Isso é interessante, vai ser uma guerra, é guerra, né? Guerra, imagina o exército, né? O exército mais poderoso do mundo, e vai ser complicado. Mas para Deus isso é fichinha, né? Isso é fichinha. Então vamos entender aqui, ó, o banquete de Apocalipse 19. Lá depois vocês devem ler o Apocalipse 19, de 11 a 16, tem o banquete. Tem não só o banquete, mas descreve ali o exército de Cristo, né? Descrevendo primeiramente Cristo e tal. É muito interessante. Aí vem a confrontação, né? Dos dois. Se você for ver, a invasão, a primeira invasão é descrita lá no primeiro selo. O primeiro selo fala que a besta é o cavalo branco. É o cavalo branco do Apocalipse 6, verso 1 e 2. Só que ele tem um arco e não uma espada como Cristo. Ele tem um arco porque é uma referência a Ismael, que era flecheiro. Entende? Se é Ismael, se é uma referência a ele para lembrar o quê? Os ismaelitas, que são os árabes, que conquistaram o mundo com a sua doutrina, que é o Islã. Só isso. Né? Então a gente entende que a besta é islâmica, né? Não é só por isso, mas isso aqui, por coincidência, eu nem tinha planejado falar, mas está aqui, né? Então essa confrontação haverá entre a besta, né? que é islâmica, né? Com o maior exército que vai acontecer, e aí contra o exército de Cristo. Tá? Então, Ezequiel 39, 4 e 17 a 20, nós vamos ler rapidinho, para depois nós ler daí Apocalipse para ver a simbologia mesmo. Tá? Então, ó, verso 4. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e os animais selvagens para que o devorem.
Veja a linguagem pesada, né? Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie, todos os animais selvagens, reúnam-se e venham, venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo para vocês, um grande sacrifício dos montes de Israel. Vocês comerão carne, beberão sangue, comerão carne dos poderosos, 18, né? E beberão o sangue dos príncipes da terra, os carneiros, os cordeiros, os bodes, os novilhos, todos engordados em Bazã, né? No lugar fértil engorda o gado. Vocês comerão gordura, no 19, vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei para vocês. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor, certo? Então ele está convidando, ironicamente, né, convidando para um banquete para comer a carne daqueles que vão morrer, porque muita gente, como o exército ele cobre a terra, o exército é de muita gente, entende? Imagina todo esse povo morto, tá? É um problema. Então aqui agora nós vamos para Apocalipse, né? Para pegar um pouco desse trecho. Então Apocalipse 19, 17 e 21. Olha lá. Então vi um anjo posto em pé no sol e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, carne de seus cavaleiros, carne de todos os livres, escravos, tanto pequenos quanto grandes. Aí ele faz uma pausa. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, né? Os reis que vão dar apoio para ele. Então, imagina quanta gente. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então era Cristo com os seus cavaleiros. E aí estava a besta montada com o seu exército para atacar. Só isso. É exatamente a mesma coisa, mesmo evento. Olha lá. Aí continua. Mas a besta foi presa com ele. Veja que não dá nem importância, né? Cristo vai lá e prende, acabou, né? Mata quem quer matar e pronto. Mas a besta foi presa e com ele foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Isso aqui é outro estudo. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então ele encerrou o banquete ali, certo? Então veja, aqui ele está falando, esses outros foram mortos, são os outros que não é a besta nem o falso profeta, né? São todos aqueles exércitos que estavam com os reis da terra ali, tudo, aqueles exércitos. Não é a humanidade. Tem gente que pega e fala, morreu a humanidade inteira. Cristo matou todos os seres humanos na vinda dele. Não existe isso em lugar nenhum. Tá? Então, isso aqui é só para a gente entender. Ele matou os que atacaram ele. Muita gente vai morrer, claro, milhões de gente, mas não a raça humana. Ele não vai sair matando a raça humana. Tá? Ele vai matar os inimigos dele. Né? E aqueles que foram julgados, certinho. Né? Bom, enfim, isso também são outros estudos. Não vou começar a adiantar aqui, porque não tem como a gente falar agora, porque é muito longo. Né? Então, é só para entender que não é a raça humana aqui, são esses que vão morrer aqui, são aqueles que invadiram e atacaram Israel e enfrentaram o exército de Cristo. Só por isso. Uma outra coisa que a gente tem que entender aqui, isso é muito importante, sabe? O relato de Ezequiel, ali no capítulo 38 e 39, ele é literal, ele é completamente literal. Tá? Então, quando você lê esse capítulo, você entende que ali é Deus falando. É como se ele estivesse ditando. É como se ele estivesse mandando, escreve uma carta aí. Aí a pessoa vai escrever, então, Deus mandou eu escrever uma carta. Aí ele vai lá e começa a falar as palavras por palavra. Então, isso é como se ele estivesse ditando. São poucos trechos da Bíblia. A Bíblia não é ditada na maior parte. Né? Tem vários estilos, né? Tem vários estilos, tem várias formas de Deus transmitir. Agora, tem às vezes quando ele fala, assim diz o Senhor. Aí ele está ditando as palavras, certo? Está dando as palavras. Não, o profeta não escolhe as palavras daí, certo? Então, olha lá. A palavra do Senhor, olha, Ezequiel 38, 1 a 13, embaixo ali. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso aqui é ele falando, Ezequiel, né? Ele está contando, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, pronto, agora ele começa, 2 pontos, quando ele começa a falar, filho do homem, isso aqui já é Deus falando, filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, veja só,
Quando ele fala para virar o rosto, o profeta tem que saber para onde virar. Como Deus não fala, ele provavelmente sabia da onde era essa terra, porque depois, veja, isso aqui ele escreveu, né, 600 anos, não, 500 e poucos anos antes de Cristo, né? Tá? 597 ele foi para o cativeiro, ele deve ter escrito um pouco depois ali, 580 e pouco, 590 e pouco, enfim. Aí ele escreveu isso. Agora, depois do ano 100 ali, né, por perto, um pouquinho antes do ano 100, aquele escritor que eu mostrei para vocês, que estava presente na destruição de Jerusalém, né, Flávio Joséfos, é um historiador, ele já diz que a terra o Magog, quando saiu depois do dilúvio, né, eles subiram para aquela região em cima do Mar Negro, acima do Mar Negro. Já é a região que fica uma parte na Ucrânia, uma parte na Rússia, é aquela região que eles estavam. Depois, alguns deles migraram para a Escandinávia, e depois isso geneticamente vai ser comprovado. Só para a gente entender. Então, os escritores vão passando de escritor para escritor, se ele já sabia nesse tempo, né, imagina o profeta, ele deve ter sabido qual é o lado que era para olhar. Né? Então, filho, homem, vira o rosto contra Agog, Magog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele dizendo, aí tem que ver o que ele vai dizer o que Deus disse, né, dizendo, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Então, quem pronunciou essas palavras, os nomes, as coisas, foi Deus, não veio da escolha, da mente de Ezequiel, né? Ele que disse para Ezequiel, certo? Então é como se Deus estivesse fazendo um ditado, né? Isso eu acho que seria importante. Não, acho que deu para entender já isso aí, né? Não teria a gente, digamos, ficar falando muito sobre isso, porque eu acho que é bem claro, né? Quando Deus dita, o profeta tem que escrever ipsis verbis, tá? O que ele falou é aquilo ali. Não tem como dizer que não é, o profeta escolheu isso, não existe isso. Tá? Agora um outro tópico. Gog virá do extremo norte. O que acontece? Algumas pessoas falam que o norte, bom, o norte, digamos que para essa região aqui, do onde eu estou aqui do prédio, né, o prédio do lado ali, está a norte. Sim, mas é o prédio do lado. Não é isso que a profecia está falando, porque Israel já tinha sido invadido pelo pessoal da Mesopotâmia, no tempo da Síria e no tempo de Babilônia. Se você for subindo, vai passar por ali, né? Entendeu? Então, é mais acima. Então, a palavra, ela pode ser, essa palavra, Irká, escreve Iereká, mas não pronuncia, é muito rápido. Irká. Eu não sei nem pronunciar direito, porque é bem rápido, assim, quando você põe no tradutor, a pessoa traduz, fala rápido. Então, essa palavra significa flanco, lado, ou partes extremas, remotas, isto é, extremidade da terra. Então, qual é o sentido que a gente escolhe? Bom, não faz sentido você vir esse exército absurdo, né, dos vizinhos dele. Ele já venceu 3 guerras com os vizinhos, muito mais gente, muito mais equipamento de guerra, financiado tudo pela Rússia, né? E eles atacaram 3 vezes e tomaram uma surra. Eles têm medo, né? Então tem que se preparar muito bem, né? O Irã tá preparando as armas atômicas para varrer Israel do mapa com arma atômica, porque e ninguém quer ir lá, né? Esse é o problema. Agora, o que acontece? Quando você fala partes extremas, aí vai fazer sentido com os termos que são usados na profecia, que eu vou estudar daqui a pouco mais. Tá? A gente vai ver que, na verdade, ele se refere a extremo, o extremo norte. Né? Aí faz sentido com todo o resto, senão não faz sentido. Botei ali um quadro com algumas versões, incluindo a Septuaginta, as versões atuais, o Bíblia de Jerusalém. Tem várias versões aí, NVI, NVT, King James atualizada, tem várias. Que são Bíblias que põem extremo, porque faz sentido, né? É o que mais faz sentido, porque só do lado, do flanco seria o vizinho do lado. Né? Ou é o vizinho do lado ou é o extremo norte, não tem meio termo aí. Tá? Os vizinhos do lado vai ser difícil. Todos eles juntos apanharam 3 vezes Israel, então não é isso que está falando. Tá? Um outro conceito
é o conceito de Escandinávia. O que é Escandinávia? A Escandinávia é uma península que fica na parte norte da Europa, um pouquinho, pega um pedaço ali da Rússia, né? É onde fica a Suécia e a Noruega. Ali é Escandinávia, tá? Então, por que isso? Porque é interessante. Embaixo da tela onde eu estou, vocês estão vendo ali, ó, Escandinavo, Dicionário Etimológico Michaelis, né? Online. Ó, relativo ou pertencente à Península da Escandinávia, região do norte da Europa, que compreende a Noruega e a Suécia. Pronto, isso aqui é só para a gente entender. Agora vamos ver aqui comigo, porque eu vou mostrar para vocês um negócio, um livro bem antigo, que foi escrito ali nos anos 500 e pouco da nossa era. Então faz uns 1500 anos, né, que foi escrito por uma pessoa chamada Cassiodoros, mas o Jordanes, ou Jordanes, ele que teve, parece, uns 2 dias de acesso só àquele livro, ele foi lá, consultou tudo e depois traduziu. Traduziu não, escreveu para nós, né? Senão a gente não teria. O que acontece? Antes só de falar isso aí, eu coloquei aqui em cima, né, onde fica os vikings, né? Porque os godos, né, que vieram da Suécia ali, foram chamados de vikings. Depois se espalhou um monte de vikings, outros tipos de pessoas, mas eles foram os pioneiros. Né? Então, durante um período de 793 a 1066, eles foram chamados de vikings. Então, não é uma etnia. Quando fala vikings, é um comportamento, invasões, né? Eles invadiam, roubavam, saqueavam e iam embora. Né? Então, ficou chamado de viking. Né? E alguns chamam eles de vareg, né? Vareg ou varegos, né? Ali, quando eles invadiram a Rússia, ali, então ficou esse nome. Mas esse livro que eu estava falando para vocês, a Gética, é um livro, eu li as 4 primeiras partes que me interessavam, o resto não me interessava. É um livro interessante, né? Então ele estabelece da onde vieram os godos, que daí, mostrando geneticamente para vocês, né, a gente vai fazer o casamento da história, dos registros arqueológicos, da genética, da Bíblia, enfim, juntando tudo isso, a gente conclui que eles são descendentes de Magog, diretos, tá? Alguns foram para aquela região gelada lá. Peguei só um trechinho aqui, né? Agora desta ilha de Skansa, quando fala agora desta ilha de Skansa, Escandinávia, né? Essa palavra deu Escandinávia. Como de uma colmeia de raças ou ventre de nações, os godos são dito terem surgido há muito tempo sob o seu reino de nome Bereg. Assim que desembarcaram nos navios e pisaram a terra, deram seu nome ao local. E ainda hoje se diz que se chama Gotskandsa, né? Ou seja, seria Escandinávia dos godos, entendeu? Então, aí botei referência ali embaixo. Acho que isso é interessante, mas é por isso que a gente tem que juntar todos os instrumentos que tem para fazer uma conclusão, né? Não só uma coisa, né? Senão às vezes pode estar errado. Uma outra coisa que vamos ver o que é essa terra de Magog. É importante entender, certo? Ó, veja, a terra de Magog inicialmente era a terra dos citas, mas quem são esses citas? Só posteriormente tornou-se Rus de Kiev, com a vinda dos varegues e depois apenas Rússia. Então lá começou a história. Esses citas são citados, né, por vários escritores, inclusive é citado por Paulo na Bíblia. É citado depois, a gente vai ver o livro que eu falo para vocês, a história dos judeus de Flávio Josefo. Ele fala que os magoguinos que foram para lá, os descendentes de Magog, o nome de magoguinos, foram chamados pelos gregos de citas. Então os gregos deram o nome para aquele povo de Cita, mas eram os descendentes de Magog. Interessantíssimo isso, tá? Então, Ezequiel 38:2, filho do homem, vire o seu rosto contra Gog da terra de Magog. Então, essa terra de Magog é para onde Magog foi, né? Príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. A gente vai ver depois quem que é isso aí. Profetiza contra eles. Terra de Magog, então, ou seja, Magog era um dos filhos de Jafé. Entendeu? Jafé tinha vários filhos, acho que não são 7 filhos, né? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, 7 filhos. Né? Com 4 filhos ele subiu para aquela região, outros não subiram. Mas 4 filhos subiram para aquela região e ainda um neto, que é o Togarma. Tá? Esses são os que subiram junto.
para o extremo norte, para aquela região acima do Mar Negro, que daí já pega a Rússia europeia, a Ucrânia, Bielorrússia, tá? Então, estamos começando a entender onde é que é a terra de Magog. Essa terra de Magog é onde viviam os citas, que foram os descendentes de Magog que viviam naquela região ali, tá? Depois virou Rus de Kiev, mas tudo isso a gente vai ver. Aqui está Flávio José, ó, 37 anos sem ele viveu. Então veja, em azul, os filhos dos filhos de Noé, portanto os netos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram os próprios nomes aos seus países onde se estabeleceram. Assim, 7 filhos de Jafé que se estabeleceram pela Ásia, daí ele fala um monte, não interessa, aí eu cortei, deram os seus nomes às terras que ocupavam e que não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gômeres, não era povoada porque eles foram os primeiros a subir para o norte. Eu vou mostrar no mapa que os demais desceram no começo, né? Tá? Gomer fundou a colônia dos Gômeres, que os gregos chamam de Gálatas. Então, quando fala lá na Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, né? Ele está falando que é o descendentes de Gomer. Não é só eles, os descendentes de Gomer tem um monte, inclusive os iranianos. Mas o Gomer se estabeleceu ali inicialmente, já surgiu os Gálatas ali. A gente já sabe um, né? Tá? Então, depois, Magog, né? Fundou a dos Magogianos, a que chamam citas. Então, quando Paulo fala de citas, está falando dos descendentes de Magog. Esse escritor, Flávio José, é contemporâneo de Paulo, né? Entende? Então os citas eram conhecidos. Era um país que começava ali em cima do Mar Negro e eles faziam divida com os alemães lá, os germânicos, né? Dividia com os germânicos, certo? Eles eram fortes. Então os citas, eu vou mostrar a citação de Paulo, né? O Sítia, SCY, né? A terra dos citas fica ao norte do Mar Negro, tá? Beleza. Em Ezequiel 38:2, Magog aparece com o artigo Ramagog, como se fosse assim, ou conhecido, os magogianos. Eles conheciam, todo mundo sabia disso, né? É interessante isso. Então você vê aqui alguns estudiosos também, como um dos mais famosos hebraístas, né? Que criou o nome de Deus, né? Não é o nome de Deus, ele criou o nome de Deus, mas pegou porque assim falou, tá falado, né? Então era o Gessênios, né? Eu tenho os trabalhos dele. Então o Gessênios tem uma gramática interessante e um léxico também, né? Que apoiou outros léxicos que surgiram mais modernos depois, mas baseado muito no que ele escreveu, né? O BDB e o Strong, geralmente, né? Que são mais baseados nele. Então, ele fala que os citas são descendentes de Magog e se estabeleceram ao norte do Mar Negro. Tá? Então, vamos ver o texto. Depois eu botei um quadrinho ali com a foto que eu tirei do livro. Tá? Fica mais fácil pegar. Então, Paulo menciona os citas em Colossenses, veja ali, Colossenses 3:11. Aqui não pode haver mais, aquele que Paulo fala que depois de Cristo não tem mais rico, pobre, judeu, gentil, né? Todo mundo é igual, né? Então no texto em Colossenses 3:11 ele põe, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele citou cita, que é essa nação poderosa lá, mas ele meio bárbaros, né? Então ele botou, não falar bárbaro, citou um bárbaro que ele conhecia. Né? Lógico que foi pregado o evangelho para eles também, lógico. Né? Então, aqui, vamos dar uma olhadinha no príncipe de Ros. Esse príncipe de Ros, às vezes, é traduzido como se fosse um adjetivo. Então, bota o príncipe maior de Ros, duas vezes maior, mais grande, né? Príncipe. Não está certo, porque, de acordo com a sintaxe gramatical do hebraico, esse Ros, no hebraico, ele aparece como nome próprio. Tá? Porque ele é um nome próprio. Em Gênesis 46:21, por exemplo, Ros, né, ele é um dos filhos de Benjamim. Benjamim, irmão de José, né, filho neto de Jacó, certo? Jacó gerou Benjamim, aí Benjamim gerou o Ros. Ele tem esse nome.
tá? Então não, é um nome próprio. Não quer dizer que aparece muitas vezes como cabeça, chefe, topo, grande, né? Também aparece quase 700 vezes. É uma palavra comum, mas às vezes ela aparece como nome próprio. E aqui em Ezequiel é uma delas, tá? Ezequiel 38, 2, 13 e 39, 1, tá? Porque além dessa estrutura gramatical, ainda a Septuaginta, aquela versão antiga do Velho Testamento, que foi traduzido para o grego, né, aparece como nome próprio, Ros. Inclusive no grego aparece letra maiúscula e minúscula, está lá com letra maiúscula, Ros, certo? Isso apenas 3 séculos depois de Cristo, 3 séculos e pouco depois de Cristo, já vem a Septuaginta. O texto de Ezequiel, talvez eles até tivessem ele, não sei, né? Não tem como saber, né? Os textos apareceram quase tudo depois quando entrou o Antigo foi no quarto ali que bagunçou tudo. Ó, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Então essa imagem eu botei em volta ali dos sítios, né? O nome de o povo chama-se Sítia, né? São citas. O nome próprio de um povo cita, né? Mencionado em conexão com Meseque e Tubal, no norte, na parte norte da Ásia Menor, né? Porque a Ásia Menor é ali onde tem a Turquia, o Mar Negro está em cima e a parte norte é lá em cima. Os bizantinos, os escritores bizantinos falaram de um povo rude e selvagem, né? Em torno do norte dos Tauros, né? Que são aquela cadeia de montanha na Anatólia. Ele põe ali russos, né? Enfim. Vamos olhar mais um aqui, esse eu traduzi para ficar mais fácil para vocês lerem junto ali, ó. Rosh, ou Ros, né? Rosh, nome próprio de uma nação do norte mencionada junto com Tubal e Meseque, sem muita dúvida de que são os russos que são descritos pelos escritores bizantinos no século X, sob o nome de Oi-Ros. Os Ros que habitaram as partes do norte de Taurus também, por Ibn Foslan. Esse Foslan é um escritor árabe, do mesmo período, sob o nome de Rus, como habitando sobre o rio Volga. Então esse Rus era o mesmo povo que os bizantinos chamavam de Ros, né? Porque os bizantinos falavam grego, né? Aquela parte do Roma oriental, né? E depois eles acabaram falando muito grego. Então eles chamavam de Ros, como é correto, está na Bíblia, nas traduções, tudo, né? Naquela época, Ros. E aí os árabes falam Rus. Eu vou na segunda parte explicar direitinho para vocês saber por que eles falam Rus. É bem simples, vai ser legal. Tá? Então, o que acontece? Existia. Aqui tem eu coloquei aí um comentário, um comentário bíblico do Velho Testamento, muito bom, de qualidade. Tá? 2 alemães, o Kyle e Delitzsch. É um comentário do Velho Testamento, sobre o Velho Testamento. E eles dizem o seguinte: os escritores bizantinos e árabes mencionam frequentemente um povo chamado Ros. Por que bizantino e árabe? Porque os bizantinos estavam na Anatólia até a metade, então pelos Balcãs eles tinham acesso ao pessoal que estava em cima ali, fazer divisa, como seria a Rússia hoje. E aqui, pelo Cáucaso, né, eram os árabes, porque tinha o Império Abássida aqui, né, vizinhos aqui dos bizantinos. Eles estavam, então, por um lado vinha a influência, eles tinham relação comercial com os Ros ali, com os citas, né, e aqui por esse lado eles tinham com os romanos, né. Então eles se relacionavam ali. Um povo chamado Rus, habitando o país dos Tauros, reconhecidos entre as tribos citas. Tá? Assim, pois, não há razão para questionar a existência de um povo conhecido pelo nome Ros, né? Porque tem gente que questiona, não, esse Ros aí não tem nada a ver. Por que virou Rus depois? Porque na verdade, eu vou explicar por quê, é bem simples. Vou mostrar para vocês, para não ter mais dúvida. Então, embaixo aqui, eu vou mostrar que Jerônimo, quando fez a tradução da Vulgata, e a Vulgata Latina influenciou muitas traduções, né? Então, quando ele fez a tradução da Vulgata, ele reconhece, ele escreveu lá num comentário, que ele costumava fazer comentário, é interessante isso, ele comentou que ele sabia que ali, gramaticalmente, seria um nome próprio, mas como ele não conhecia nenhum povo com esse nome, Ros,
Ele botou como se fosse um adjetivo. Aí passou para várias versões, né, o erro, né? Isso aí é complicado. Mas ele não conhecia porque isso, o povo surgiu no nono século e ele escreveu a Vulgata no quarto século, né? 5 séculos depois estava lá, 4, 5 séculos, já estava lá o povo, né? Então, essa introdução que a gente fez agora foi só alguns conceitos perdidos. Eu falei para vocês que ia ser meio ruim, que é conceitos perdidos. Agora, na segunda parte, a gente vai afunilar. Já vai ficar mais fácil entender. E depois, na terceira, nós vamos fazer a leitura para vocês daí ter contato com o texto e conseguir entender o texto, né? Tá bom, pessoal? Obrigado, então. A gente se encontra daqui a pouco. Tchau.